Seja bem-vindo ao canal Hércules Batalha. Nós estamos iniciando uma nova série aqui. Nós vamos falar um pouco sobre saúde mental. E você é bem-vindo para que juntos nós possamos aprender aqui como lidar com a nossa saúde mental, como nós nos cuidarmos e como termos uma vida com mais qualidade. Não sei se todos sabem, mas além de ser formado em teologia, ter mestrado em teologia, eu também sou formado em psicologia. E a psicologia é uma ciência incrível e eu tenho agora me dedicado também a ajudar as pessoas para que elas tenham, além de saúde espiritual, tenham saúde mental. Como vai a sua saúde mental? Nesse quadro eu vou fazer uma playlist, farei vários vídeos sobre ansiedade, depressão, sobre transtornos e espero assim estar ajudando você, a sua família, as pessoas próximas a você. Se você assistir esse vídeo, gostou dele, por favor, nos ajude compartilhando ele para que ele possa ajudar outras pessoas também. O primeiro vídeo dessa série será um vídeo sobre ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é o ato de você se preocupar com o futuro desde agora. E isso é normal. Se você parar para pensar, nós todos temos algum grau de ansiedade. Todos temos algum tipo de preocupação com relação ao nosso futuro. Isso faz parte da vida, tá tudo certo. O problema é quando essa ansiedade se torna patológica. Quando você deixa de conseguir viver o seu presente, muito angustiado e sofrendo demais, preocupado com o seu futuro. Desde que nós acordamos pela manhã, nós temos um ritmo de vida muito corrido. Nós temos compromissos, temos horários, horário para iniciar um trabalho, horário para levar os filhos na escola, horário para fazer um lanche, horário para o almoço, horário para jantar, horário para dormir, horário para tanta coisa que nós temos às vezes dificuldade de dar conta de todos os horários. Acontece isso com você? Você às vezes se sente incapaz de dar conta do seu dia, de tão sobrecarregado que ele está? Dona de casa precisa saber direito o horário que ela vai fazer as refeições para receber os parentes, o horário de cuidar das crianças, o horário de colocar as crianças para dormir. São tantos horários, tantos compromissos, que aí chega um momento da vida em que nós começamos a nos perguntar: será que eu dou conta? Será que eu consigo? E não são poucas as vezes que essa ansiedade ela se torna maior do que nós mesmos. E ela nos leva para um outro caminho, né? Um caminho onde nós começamos a nos preocupar demais com o nosso futuro, ao ponto de não conseguirmos viver direito o nosso presente. A Bíblia, no Salmo 38, verso 9, diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Deus é conhecedor da nossa ansiedade. O meu desejo é que você tenha uma ansiedade equilibrada, uma ansiedade saudável, que seja somente a preocupação com aquilo que vai acontecer no futuro, mas que ela não seja uma ansiedade patológica, que te adoece e te faz muito mal. A ansiedade patológica, ela vem acompanhada às vezes de alguns sintomas físicos. Eu quero mencionar alguns deles para vocês, como o ataque cardíaco, né, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, a tensão muscular, um aperto no peito, falta de ar, a sudorese, que é uma transpiração excessiva, uma sensação de bolo na garganta, aquela dificuldade de deglutir, né? De engolir. E esses sintomas, eles iniciam às vezes de uma forma assim muito silenciosa, muito devagarzinho, mas daqui a pouco eles estão te arrebentando, estão te fazendo muito mal, estão te colocando num estado de hipervigilância, que exatamente esse é o nome da ansiedade patológica. Você entra num modo de se preocupar demais com tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, e você entra no modo em que você se preocupa muito com aquilo que ainda vai acontecer, e você começa a ter pensamentos catastróficos, achando que aquilo que está por vir vai ser muito ruim, vai te fazer muito mal, vai ser muito sofrido, e você não vai dar conta, e você não consegue, e você não tem condições. Essa ansiedade patológica, ela se divide
em alguns tipos de transtornos. Nós temos o ataque de pânico, tem o transtorno de pânico, nós temos a fobia específica, nós temos a fobia social, nós temos também o transtorno obsessivo compulsivo e temos também o transtorno de estresse pós-traumático. Nós ainda temos a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Todos esses se enquadram em transtornos de ansiedade, e eu vou tentar explicar um pouquinho sobre cada um deles aqui de forma rápida. O ataque de pânico é uma crise aguda de ansiedade na qual a pessoa sente um medo intenso e inexplicável, acompanhado por sintomas físicos desagradáveis, como aqueles que eu acabei de mencionar, né? Taquicardia, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, dor ou desconforto torácico, náuseas, sensação de tontura, instabilidade, vertigem, desmaio. Às vezes pode ser ocasionado por falta de capacidade de dormir, às vezes diarreia ou intestino extremamente ressecado, constipação às vezes que chega a ser quase total, né? Sensações de irrealidade, né? E de estar distanciado de si mesmo. No ataque de pânico, a pessoa tem muito medo de perder o controle. Ela tem muito medo de enlouquecer. Ela tem muito medo de morrer. E ela consegue acreditar naqueles momentos que ela está indo para a morte. Então, como o coração acelera, a pessoa já pensa, puxa, eu estou tendo um infarto. Como a pessoa tem muita dificuldade de dormir, ela passa a noite pensando mais ainda nos problemas da vida dela. E tudo isso vai aumentando a ansiedade dela. Nós temos o transtorno de pânico, né? Que é a presença desses ataques de pânico de forma constante. Tem gente que sofre desse mal e não consegue sair de casa, não consegue ir trabalhar, não consegue ir para a escola, não consegue ter uma vida social porque ela está sempre enxergando que o pior vai acontecer na vida dela. E nós temos também a fobia específica, que é o medo exagerado ou persistente de objetos ou situações. Exemplo, a pessoa tem fobia de barata. Ela tem tanta fobia de barata, eu sei que muita gente que tem medo de barata, né? Mas quem tem fobia de barata tem tanto medo de barata que ela não sai de casa com medo de encontrar-se com uma barata no caminho. Circulou esses dias aí um vídeo em que alguém se deparou com uma barata voadora no metrô. E a pessoa que tem fobia de barata, ela diz assim, não vou mais andar de metrô, agora eu vou andar só de ônibus, porque eu não posso correr o risco. Algum tempo atrás eu conheci alguém que disse assim, olha, eu não saio de casa à noite quando começa a escurecer, porque tem muitas baratas aqui onde eu moro, e eu não quero me encontrar com nenhuma delas. Então a pessoa ela vai modificando a sua vida. Com relação a essas fobias específicas, medo de dirigir. Tem gente que tem carro, mas não tem coragem, tem carteira, mas não tem coragem de pegar esse carro e sair com ele da garagem, de tanto medo que a pessoa sente. Então, nessas fobias específicas, elas afetam de forma direta a vida do indivíduo, fazendo com que ele não tenha o mesmo aproveitamento que ele teria caso não tivesse essas fobias. Nós temos também a fobia social, né, que é o medo de estar em locais onde outras pessoas estão. A fobia social é bastante comum, muita gente sofre disso, e essas pessoas elas também deixam de ser funcionais. Estava conversando com alguém que disse assim, olha, eu quero muito e preciso muito trabalhar, mas eu não consigo passar numa entrevista para poder conseguir a vaga do emprego, porque eu tenho muito medo de ser entrevistado. E aí, conversando com essa pessoa, ela disse assim, não vou nem concorrer a nenhuma vaga, caso eu saiba que tem uma entrevista. Que coisa séria, né? A pessoa se coloca numa situação onde ela acredita que ela não tem condições e nada faz com que ela mude de ideia, a não ser a capacidade dela mesma. A verdade, nós vamos ter um próximo quadro falando como resolver a ansiedade, mas a verdade é que a ansiedade normalmente só é resolvida pela própria pessoa quando ela decide enfrentar os seus medos. A ansiedade também é medo, e se você parar para pensar, o medo é uma coisa positiva, porque o medo nos protege de fazermos coisas que nos colocariam no risco demasiado. Mas quando esse medo ele é tão grande que te impede de viver, pronto, você tem um problema agora grandioso que precisa da sua atenção. Nós temos também o transtorno obsessivo compulsivo, né?
que são os TOCs. É um transtorno de ansiedade que integra obsessões e compulsões. As obsessões são os pensamentos repetitivos, negativos e estressantes que ocorrem de forma persistente e intrusiva, sem que a pessoa queira. A pessoa não tem o controle, mas ela, na obsessão, ela pensa sempre na mesma coisa, de forma repetida, e sempre enxerga o mesmo desfecho para aquela situação, acreditando sempre que o pior vai acontecer na vida dela. Então esse é o toque obsessivo. Mas nós também temos as compulsões, que são os comportamentos repetitivos que a pessoa desenvolve quando ela tenta eliminar ou amenizar os pensamentos obsessivos. E este ciclo acaba se tornando incontrolável para muitas pessoas. Deixa eu te dar um exemplo. Algumas pessoas têm medo de ficar doentes. Então elas têm medo de tocar em outras pessoas porque elas acreditam que nesse toque germes serão comunicados. E essas pessoas elas deixam de ser funcionais quando no ato, no comportamento dela, ela passa a lavar a mão várias vezes ao longo do dia. Lava de forma cuidadosa, se higieniza as mãos o tempo todo, e daqui a pouco ela não está conseguindo mais estar no meio das pessoas, está o tempo todo na frente de uma pia lavando as suas mãos. Um outro exemplo de toque é a pessoa que tem medo de ser assaltada e sempre que ela chega na rua, já distante da sua casa, ela pensa, puxa, eu não estou aqui, é minha casa, e ela tem que voltar muitas vezes na casa para poder ter certeza que a porta está trancada, para que então ela possa seguir avante e ir aonde ela estava se propondo a ir. Os toques, eles geram muito sofrimento para os seus portadores. É um sofrimento indescritível. E as pessoas têm toque de limpeza, as pessoas têm toque... são tantos e tão variados esses toques que levam a pessoa a beirar a loucura. E muitas vezes se distanciar da vida, se distanciar daqueles a quem ela ama e não conseguir se relacionar com as pessoas de uma forma equilibrada. Algum tempo atrás eu conheci alguém que não podia permitir em hipótese alguma que alguém tocasse na sua cama. Ela acreditava que era uma jovem, uma moça, ela acreditava que a sua cama era um lugar limpo, um lugar estéril, sem a presença de bactérias, sem a presença de sujeira. E se qualquer pessoa tocasse, colocasse a mão sobre a sua cama, ela precisava imediatamente trocar toda a roupa de cama, porque a cama dela não era mais agora incontaminada. A cama dela agora estava sem condições de uso. E na ocasião eu lembro que eu perguntei para ela, falei assim, como vai ser quando você se casar e você tiver um homem, um marido, dormindo em metade da sua cama, como que você fará? Ela olhou para mim, sorriu e disse, talvez eu não me case, mas eu não posso permitir que ninguém toque no lugar onde eu durmo. E por final essa moça acabou se casando, mas o casamento dela durou muito pouco tempo. E quando você vai perguntar o motivo, ela disse, era muita sujeira na minha cama do meu lado. Você percebe como que o toque, ele torna a vida da pessoa numa situação, numa condição em que ela não consegue mais viver? Nós temos também o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Após sofrer um trauma muito considerável, um trauma significativo, a pessoa agora ela não consegue mais viver como ela vivia antes. E isso acontece de uma forma assim, muito recorrente, com muita gente. Eu, por exemplo, sofri um sequestro relâmpago. E por ocasião desse sequestro relâmpago, eu fui convencido por aqueles que me sequestraram que eles me matariam, que alguém havia pedido que eles me eliminassem. Eu ainda disse para eles várias vezes, vocês estão equivocados. Não tem ninguém no mundo que desejaria a minha morte. E disse para eles várias e várias vezes. E eles, no final, era só um sequestro relâmpago e tudo que eles queriam era tentar tirar dinheiro da minha conta, que não deu certo porque não tinha dinheiro nas minhas contas. Dei para eles os cartões com as senhas e tudo mais. Eles não encontraram dinheiro e no final disse para eles, estão vendo? Olha, vocês são muito ruins naquilo que vocês fazem. Vocês precisam se especializar. E, pelo menos quando for sequestrar alguém que realmente tenha dinheiro. Não a mim. Alguém que não tem dinheiro como vocês. E eles riram, no final me devolveram o carro, devolveram o celular, devolveram a carteira. Foi bem diferente mesmo esse processo de sequestro pelo qual eu passei. Agora, depois de 15 dias do evento, eu passei a ter muita dificuldade para dormir.
eu estava sendo vítima de quê? De um TEPT, de um transtorno de estresse pós-traumático. No momento, eu resisti, eu fiquei bem, mas depois de 15 dias eu passei a ter dificuldade para dormir e já nem me lembrava mais do ocorrido. Foi minha esposa que disse, eu acho que você não está conseguindo dormir à noite por causa do sequestro que você sofreu. As pessoas, elas são vítimas de situações assim e elas entram sim em estado de sofrimento real, sofrimento palpável por passarem por essas situações. E o último que eu quero mencionar com vocês é que é o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É quando a pessoa já não tem mais controle algum sobre a sua existência e, na verdade, ela está o tempo todo acreditando que está diante de um perigo ameaçador. Então a pessoa começa a acreditar que ela vai perder o emprego, ela começa a acreditar que o cônjuge vai traí-la, ela começa a acreditar que alguém vai sequestrar e roubar os seus filhos, ela começa a acreditar que o seu filho vai morrer, ela começa a acreditar que a vida dela não terá nenhum tipo de sucesso, e ela entra no modo de pensamentos catastróficos, onde só desgraças, só tragédias poderão acontecer na vida dela. Essa pessoa também vai ficar extremamente adoecida e, nesse caso em especial, em outros também, só a medicação vai poder ajudar essa pessoa a dar uma relaxada, a dar uma tranquilizada. E isso é bastante complicado. Continua comigo, nós vamos no próximo bloco falar sobre como pensam as pessoas ansiosas. Normalmente os ansiosos têm uma maneira de pensar muito única, muito exclusiva deles. Eu quero citar aqui 6 formas que os ansiosos normalmente se utilizam para pensar. A primeira eu já mencionei, que são os pensamentos catastróficos, né? A pessoa ela se torna extremamente exagerada e passa a esperar sempre o pior da vida. Então ela acredita que o futuro dela vai ser terrível e ela fica pensando nisso por bastante do seu tempo e cada vez que ela pensa, ela vai imaginando um final pior. Um exemplo de um pensamento catastrófico é quando você está no elevador e ele para. Uma pessoa normal pensaria assim, vou ligar para alguém, vou pedir ajuda para que alguém venha me tirar do elevador. A pessoa ansiosa que já tem pensamento catastrófico, ela vai de imediato pensar assim, eu vou gritar, ninguém vai me ouvir, ninguém vai me socorrer, eu vou ficar horas aqui dentro desse elevador, nada que eu fizer vai adiantar, até que de repente alguém perceba que o elevador está quebrado, isso vai levar horas, e essa pessoa, neste momento de tanta tensão, ela decide se deitar no fundo do elevador para ficar quietinha ali esperando que algo aconteça e acaba nem ligando para ninguém em busca de ajuda, porque ela se convence de que a catástrofe já está garantida. Percebe? Nós temos também os pensamentos dicotômicos. É aquela maneira de pensar que 8 ou 80, sabe? Ou tudo ou nada. Então, as pessoas que pensam dessa forma dicotômica, para elas, ou a coisa vai ser perfeita, ou não adianta nada. Eu vou te dar um exemplo. Olha, ao gravar o vídeo aqui, uma preocupação que eu tenho é procurar falar de forma clara, é não gaguejar, não falar palavras erradas. Mas tem pessoas que, ao gravarem um vídeo, eles pensam assim, se eu gaguejar no único momento, pronto, vou jogar o vídeo todo fora, ele não presta para mais nada. Quando isso não é uma verdade. A verdade é que você não é avaliado porque gaguejou uma vez, você é avaliado pelo conteúdo que você entrega. E quem tem esse tipo de pensamento dicotômico, com muita frequência não faz, desiste, abandona seus projetos porque não conseguirá executá-los de maneira perfeita. Queridos, nós temos que estar, sim, dispostos a errar um pouco, dispostos a gaguejar um pouco, dispostos a não usar a melhor palavra sempre. E está tudo bem. Ninguém é perfeito. Agora, como é que nós nos aperfeiçoamos? Nós nos aperfeiçoamos fazendo a mesma coisa várias vezes, tentando várias vezes. Isso vai nos ajudando para que o processo e o todo fique cada vez melhor. Tem um terceiro tipo de pensamento, que é o pensamento da supergeneralização. Um garoto ouve uma namorada assim, não gosto de você, não quero nada com você, segue a sua vida, eu vou seguir a minha. E agora ele passa a acreditar que todas as mulheres do mundo não gostam dele, não querem saber dele, querem que ele siga a vida dele para elas seguirem a vida delas. Então ele, na verdade, supergeneralizou algo que apenas uma garota disse para ele, e ele acredita agora que esse é o pensamento e o sentimento de todas as outras. Nós também temos a abstração seletiva, né? Que é quando você tem um resultado bom, mas
Você fez uma prova, tirou 9, por exemplo. Não tirou 10. Então, ao invés de se alegrar com o 9 que você tirou, você entra em estado de sofrimento porque você errou uma questão dessa prova. E você se pergunta, como que eu consegui fazer isso? Percebe? Muita gente faz isso, na verdade? Será que você também? Tem outra forma de pensamento que são as conclusões apressadas. Tem gente que rapidamente conclui o todo, acredita que entende de tudo, que sabe de tudo, e a pessoa sofre muito por ser dessa forma. Um exemplo, manda uma mensagem para alguém e a pessoa não responde de imediato, e a pessoa já pensa assim, puxa, a pessoa recebeu minha mensagem, nem olhou o celular, não gosta mais de mim, não quer mais saber de mim, nunca mais vai querer falar comigo, não vamos continuar juntos, e agora o que vai ser da minha vida? Quando na verdade ela não para pensar que a outra pessoa podia estar no banho, a outra pessoa podia estar comendo, a outra pessoa podia estar numa reunião, a outra pessoa podia estar numa situação em que não podia tirar o celular da bolsa. Então você percebe? Nas conclusões apressadas, a pessoa vê só um pedaço do todo e enxerga o todo na cabeça dela de forma muito clara, sem ter certeza, sem saber que é assim. E quantas não são as pessoas que após uma situação assim se afastam da pessoa que não respondeu a sua mensagem de imediato? Vocês percebem o quão mal a ansiedade faz para todos nós? E o último é a forma de pensar que é chamada de leitura mental. É aquela na qual a pessoa acredita que sabe o que a outra pessoa está pensando e ela conclui tudo por conta própria. Um exemplo, o aluno está fazendo uma prova numa sala de aula e de repente ele percebe que o professor olhou para si e naquele momento ele pensa assim, o professor acha que eu estou colando, o professor acha que eu não estudei, o professor acha que eu não vou ir bem nessa prova, eu realmente não vou conseguir ir bem nessa prova, porque o professor ficou me olhando. Você percebe que foi um olhar do professor que com certeza passou por todos os outros alunos, mas esse aluno em especial, por ser vítima desse tipo de pensamento, vai esperar o pior. Você tem algum tipo de pensamento semelhante a esses? Ou você consegue ter o pensamento assim mais realista, com os pés no chão, se atentando de fato para aquilo que é real e está de fato acontecendo na sua vida? Vamos lá? No próximo bloco eu vou falar um pouquinho sobre como controlar os pensamentos ansiosos. Controlar os pensamentos ansiosos, mas não é fácil. Aqui é uma ciência e nós precisamos aprender a enfrentar os nossos pensamentos. Eu vou te dar um exemplo. Um aluno do terceiro ano do ensino médio, que no ano seguinte vai cursar a faculdade, se preparou ao longo dos últimos anos para poder fazer a prova do Enem, e no dia em que ele vai fazer a prova do Enem, ele está muito nervoso, está muito ansioso, e ele começa a pensar assim, eu não vou conseguir pensar, não vou conseguir me lembrar de nada, não vou conseguir ir bem nessa prova, vai dar errado de novo, minha vida vai dar errado, e eu não vou conseguir uma boa profissão, não vou conseguir uma boa colocação, e olha só a porcaria que virou a minha vida, e a pessoa se desespera. Esse seria o natural de uma mente ansiosa. Mas o portador de ansiedade, no momento desses, ele tem que, a primeira coisa, ao adentrar no ambiente de fazer essa prova, ele precisa respirar com calma. Você conhece a respiração diafragmática, né? Quando você leva 5 segundos respirando, fazendo com que o ar entre nos seus pulmões. 5 segundos você deixa o ar preso nos seus pulmões. Depois, por 5 minutos, você solta esse ar de forma bem lenta. E com o pulmão vazio, você conta mais 5 segundos. E você faz isso algumas vezes. Essa respiração chamada de respiração diafragmática é algo que naturalmente vai te acalmar. E acalma tanto que até os batimentos cardíacos diminuem, eles caem, quando você faz essa respiração. É incrível os resultados e os benefícios da respiração diafragmática por uma mente ansiosa. Então esse aluno, segundo aluno, né? Entrou na sala para fazer a prova, vai fazer um momento de respiração, vai ficar calmo e vai pensar assim. Eu passei os últimos anos me preparando para essa prova, não vou ficar ansioso, não vou me desesperar agora, eu sei que eu me preparei da melhor forma que eu pude, vou pegar agora a caneta e vou fazer essa prova com tranquilidade, me lembrando daquilo que eu me lembrar, daquilo que eu não souber, não tem problema, eu passo, eu respondo algo, chuto algo aqui, mas eu vou seguir tentando fazer o meu melhor, e no final eu saberei qual será o resultado, e eu não vou sofrer agora pensando no resultado. É claro que o ideal é que esse paciente já estivesse se cuidando na quesito ansiedade muito tempo antes, mas neste momento
ele consegue também acalmar a mente, respirar de forma correta e pensar na forma como ele vai lidar com a questão, e isso por si só vai dar a ele condições de responder as perguntas e de ser avaliado por esse teste que ele está fazendo. Agora, se ele se desespera e fala assim, não vou conseguir, eu não tenho capacidade, não tenho a menor chance de dar certo, ele entrega a sua prova e sai da sala, realmente esse aluno fracassou, ele não conseguiu responder nada certo e não vai conseguir colocação alguma neste exame que ele está fazendo. Você percebe? Tudo depende muito da forma como você se porta num momento como esses. No próximo bloco, eu vou procurar te dar dicas práticas de como lidar com a ansiedade. E eu espero de verdade conseguir ajudar você. Neste último bloco, nós trabalharemos o que pode ser feito para que você lide com a sua ansiedade. E eu quero dividir esse último bloco em 3 áreas, né? A área pessoal, a área profissional e também a área dos cuidados físicos. E quando nós paramos para pensar em tudo isso, nós concluímos o seguinte: no aspecto pessoal, você precisa se conscientizar que a ansiedade está presente no mundo e ter alguma ansiedade, inclusive, é saudável. Não queira viver sem nenhuma ansiedade, que você vai, quando for no zoológico, vai entrar na jaula do leão para ver se ele tem o desejo de se alimentar de você. Acho que não vale a pena, né? Então, primeira coisa, aceite a ansiedade. Não negue que você tem, busque conhecer a ansiedade, busque estudar mais sobre o assunto e busque saber o que você pode fazer para melhorar a sua condição de ansiedade. O segundo ponto, identifique os seus pensamentos disfuncionais. Você tem pensamentos disfuncionais? Ao tê-los, se questione. Isso que eu estou pensando é real? É assim mesmo que funciona? Será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou catastrofizando uma situação que não precisava ser assim? E você vai perceber que apenas por se questionar, você vai ter uma mudança significativa. Seja o seu melhor amigo e o seu maior incentivador. Quando você estiver sozinho, conversando consigo mesmo, que esse diálogo seja recheado de respeito, de carinho, de amor, que você seja tolerante consigo mesmo, que você seja paciente consigo mesmo e que você seja a melhor companhia que você já teve na vida. Sabe, algumas pessoas são extremamente azedas consigo mesmas, elas se cobram demais, elas se acusam, elas têm pensamentos extremamente negativos e elas estão o tempo todo dizendo para elas que elas não podem, que elas não conseguem, que elas não fazem nada direito. Se você for por esse caminho e se tornar o seu inimigo, você não vai receber ajuda nem de você mesmo para poder mudar a sua realidade. Então passe a ser legal consigo, seja a sua melhor companhia. Você também precisa avaliar os limites que você impõe a outras pessoas. É possível que pessoas ao seu redor, pessoas tóxicas, estejam aumentando o seu nível de ansiedade, tentando colocar sobre você um peso, uma responsabilidade que na verdade nem era sua. Você precisa saber dizer não aos outros. Você precisa dizer assim a elas: não vou permitir que você me coloque nesse estado de ansiedade, não vou permitir que você me faça mal. E você pode dizer tanto a outra pessoa quanto dizer para si mesma: não vou deixar que ela faça isso comigo novamente. E com essa atitude, você põe limites aos outros e você vive melhor. Tolere a ansiedade, porque ela está presente na vida de todas as pessoas e não há um homem sequer no mundo que não tenha ansiedade. Então aprenda a tolerá-la também. Ao fazer essas coisas, pronto, você já deu um passo enorme nessa direção. Agora, no aspecto profissional, a primeira dica que eu te dou é: busque psicoterapia. Particularmente, eu creio que quando nós fazemos terapia, nós temos um psicólogo que nos atende, nós estamos buscando uma qualidade de vida melhor, estamos procurando nos conhecer, estamos buscando sabedoria para lidar com esse transtorno mental que é tão significativo. Outro aspecto, avalie a necessidade de procurar um psiquiatra e, se for o caso, até mesmo tomar medicação por algum tempo. Eu não sou defensor de tomar remédio a vida toda, exceto doenças que se faça realmente necessário. Doenças mentais, muitas vezes, tudo que você precisa é de uma medicação por um período de tempo. Ser medicado da forma correta, tomar na dosagem certa,
se tornar mais funcional durante o processo e aprender durante esse processo, através da psicoterapia, o que fazer para conseguir viver daí em diante sem a medicação. Não seja resistente, não seja preconceituoso contra o uso de medicação, tá bom? Você pode começar de repente com uma medicação mais leve e se não resolver, você tome sim por algum tempo uma medicação mais forte, mais pesada, porque você pode estar precisando. E o terceiro aspecto é que você precisa avaliar se existem possíveis causas orgânicas que estão te levando a esse quadro de ansiedade. Posso te dar alguns exemplos? É sabido que a falta de vitamina B12, ela causa quadros de ansiedade. Então, de repente, vai ao médico, peça um hemograma completo, solicite ele para que peça o exame da sua B12. E se a sua B12 estiver baixa, você precisa tomar B12. Eu, por exemplo, tomo B12 diariamente. Eu sei que a medicina diz que se você tiver com a B12 acima de 300 já está legal, mas para a saúde mental, quanto mais alta for a sua B12, melhor. Então eu busco tentar manter a minha B12 acima de 800. Isso me dá uma disposição maior, isso me dá um ânimo maior, isso faz com que eu tenha mais disposição de me relacionar com as pessoas, ajudar as pessoas, compreender as pessoas e atender as necessidades delas. É um exemplo simples, né? Mas além desta causa orgânica, existem muitas outras possibilidades e você precisa verificar se não tem nada na sua saúde de forma geral que está te impedindo de vencer a ansiedade. E eu vou terminar agora falando para você de alguns cuidados físicos, né? Uma alimentação saudável, uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, vegetais. O brócolis, por exemplo. O brócolis ele tem muito magnésio. E é rico você se alimentar de brócolis e não precisar tomar comprimidos de magnésio. E o magnésio por si só, ele funciona como um regulador dessa ansiedade. Então coma bastante brócolis, faça suplementação de outras vitaminas que você porventura precisar. Eu faço suplementação de zinco também e da B12. Essas são as duas principais. Mas a alimentação sua tem que ser uma alimentação saudável. Quem come muita fruta, muita verdura, muito legume, normalmente não precisa de suplementar vitaminas. E ao invés de comer alimentos industrializados, aquilo que vem em sacos, procure comer aquilo que veio da horta. Você vai ver a mudança significativa na sua qualidade de vida e de saúde mental também. Atividades físicas são muito importantes. Você precisa ter uma prática diária de exercícios físicos. Uma caminhada, fazer musculação, uma aula de luta, natação, uma aula de bike. Qualquer dessas coisas que você fizer vai te ajudar muito. E tudo isso vai diminuir bastante a sua ansiedade. Então dedique algum tempo a isso. Faça porque vai te fazer bem. Junto quero falar da importância do sol. O sol ele ajuda o nosso corpo a gerar a vitamina D. E nós precisamos de vitamina D para ter qualidade de vida. Pode reparar que não existem pessoas depressivas que moram na beira da praia e que estão ali no sol trabalhando. Então a falta do sol é algo muito prejudicial para todos nós. A dica que eu te dou é tome sol diariamente, tome sol de forma consciente, coloque uma roupa, uma camiseta regata, um shorts, uma bermuda, vá para fora de casa, para fora normalmente do seu apartamento e tome sol. O sol vai fazer muito bem para você e vai devolver a sua saúde mental. Não poderia deixar de falar do sono, do repouso. Nós precisamos dormir todos os dias. Esse sono tem que ser reparador. Temos que dormir na hora certa de dormir. Quem vai dormir de madrugada todos os dias está se expondo aí a uma possibilidade de ter uma ansiedade muito mais intensa. Quem tem o hábito de passar a madrugada acordado no celular e dorme de dia vai ter mais ansiedade, vai ter mais depressão também. Então dormir é algo muito importante e você precisa dar valor para isso. E tem a respiração, que eu já comentei com vocês antes, da respiração diafragmática. Eu vou ainda ensinar para vocês uma outra técnica, que é uma técnica de
tensão e relaxamento. Quando você sentir que você está ficando ansioso, você se contrai, sabe? Faz força aqui com seus ombros, faz força no peito, faz força nas costas e se tensione assim com força mesmo durante pelo menos 10, 15 segundos. Quando terminar esse período, aí você dá aquela relaxada completa, sabe? Faz isso por 10 vezes, tanto nos membros superiores quanto nas pernas. Faça isso por 10 vezes e você vai sentir uma melhora significativa da sua ansiedade, porque você vai conseguir relaxar. Na verdade, as pessoas tensas, né, são as pessoas que não relaxam, elas sempre acabam tendo uma tensão nas costas, uma tensão na lombar, uma tensão nos ombros, e essa tensão, ela também é indicativo de ansiedade. Quando você faz esse exercício de tensionar e relaxar, você acaba ficando mais tranquilo e mantendo a ansiedade longe de você. Queridos, eu espero que essas dicas tão simples, possam ter somado, possam ter acrescentado algo à vida de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo em especial e querem que eu produza outros vídeos sobre saúde mental, não só deixe o seu joinha, mas comente aí. Diga se tiver algum transtorno, alguma área que você gostaria que eu preparasse um vídeo, diz aí qual, e eu vou me organizar para estar fazendo esse vídeo para vocês, tá bom? Um super abraço, fique bem, e eu acho que eu vou terminar citando para você ainda 2 versos da Bíblia. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, quando a Bíblia diz assim: lançai sobre Jesus todas as vossas ansiedades. Então você tem ansiedades? Lança sobre Deus, lance sobre Jesus, lance sobre Ele as vossas ansiedades. E o segundo está no Salmo 94, 19, quando a ansiedade já me dominava o íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Isso não somente para a ansiedade, mas para qualquer outro transtorno mental. A ciência sabe hoje que a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade, a prática da oração, a prática da leitura da Bíblia, a fé, tudo isso te protege de uma série de enfermidades mentais. E caso você as tenha, tudo isso te ajuda a se libertar dessas enfermidades mentais. Deus te abençoe sempre, um forte abraço.